Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E o tema do vídeo de hoje será a respeito das coisas que nós deveríamos aprender com as mulheres. Antes de falar de verdade sobre o tema desse vídeo, eu queria fazer uma introdução que pode até ser um pouquinho longa, mas que será de fundamental importância para que vocês entendam o quão importante é vocês estarem em uma boa fase, né? A respeito dos conhecimentos adquiridos para que vocês entendam melhor e consigam aplicar aquilo que eu falarei ao longo deste vídeo. Então, primeiramente, existem várias formas de nós enxergarmos o comportamento feminino, uma vez que conhecemos as suas várias e complexas facetas. Então, quando nós nos deparamos principalmente com o lado profano delas, nós podemos ficar na negação, esse geralmente é o comportamento do Blue Pill que se recusa a aceitar, né? O cara fica ali, não, porque não existe, porque não existe. Essa é uma das facetas. Outra que pode acontecer é você passar pela rage, né? Aí o indivíduo ele já entrou na red pill e o sentimento de raiva se dá por ele se sentir enganado, né? Sentir que mentiram para ele. Então, o cara desde pequeno, ele escuta, né? Ele ouve falar que mulher retribui amor com amor, que ele tem que ser um gentleman, que ele tem que ser um cavalheiro. E aí quando ele se depara com algumas das experiências antropológicas que nos permitem aí, né, dar de encontro com elas, ele vê que não é nada disso. Ele vê que elas são inclinadas a se atrair por caras com perfil completamente diferentes, né, do que são passados para ele. Então isso faz com que o cara fique puto, basicamente, né? E aí depois disso ele pode ir para Black, né? Para Black Pill, quando ele aprofunda esse conhecimento e descobre coisas ainda mais obscuras, incorrendo aí em ideias nihilistas ou fatalistas, né? Que o povo gosta de chamar de Doomer. Eu nem conheci essa gíria aí, eu conheci tem pouco tempo, mas ela até que é bem antiga. E aí depois o cara passa pela barganha, né, onde ele já entendeu tudo isso e procura usar o que ele sabe para se adequar ao mercado e ter melhores opções de escolhas, né? Essa fase da barganha eu não acho que ela seja deletéria, tá? Entretanto, o que eu tenho assim contra esse pessoal da barganha é que geralmente para se ficar nessa fase, esse pessoal geralmente costuma não ir muito além do conhecimento, né? A respeito desse lado profano, eles geralmente param em um determinado nível, até porque né, não fica bem, né? Não tem como o cara continuar na barganha se ele for mais além. Então, por exemplo, eles se recusam a aceitar algumas questões relativas à refratabilidade do comportamento feminino, né? Essa natureza mais refratária delas. Então, o Trunks do Futuro ele explicava muito bem a respeito disso, né? Onde basicamente o que ele quer dizer é que elas sempre ficam insatisfeitas em relação a tudo que o homem propõe. Então, o homem ele vai escalando nessa questão da hipergamia e elas sempre vão exigir mais e mais desse fardo da performance, né? Isso daí eu explicarei no final do vídeo. Então, geralmente essa galera costuma não aceitar muito, por quê? Porque eles têm que ter na cabeça deles que se eles atingirem determinado nível, eles terão aquilo que eles sonham, né? Que é aquele lado mais romântico, aquele lado ali mais afetuoso. E a gente sabe que no fundo, isso daí é nada mais do que uma demonstração daquilo que eu chamo de sistema de recompensa satisfeito, né? É uma questão muito mais assim pragmática do que afetuosa, do que amorosa ou romântica, né? E aí, depois disso, ele pode finalmente ir para a aceitação, onde ele entende a imutabilidade das coisas, o seu papel, o determinismo biológico e procura viver da melhor forma possível frente a essa realidade, né? Alguns conseguem chamar essa fase de honk pill, outros chamam de white pill, né? Essa para mim é a melhor fase, mas como eu falei, o pessoal da barganha também, cada um tem a sua forma de entender as coisas, não significa que o cara da barganha tá copando, não. É porque às vezes a pessoa teve uma determinada vivência, né? Uma determinada estrutura psicológica diferente, né? Que faz a pessoa acreditar em certas coisas e tá tudo bem, tá? O que não pode é o pessoal ficar nessa neura aí de ficar achando que o outro tá copando e não sei o que, ou então ficar neurótico com relação a sempre ficar agradando, né? Que a gente sabe que infelizmente elas são eternas insatisfeitas, né? Então o cara não pode ficar pilhado muito nisso daí de ficar sempre querendo agradar elas, né? Então quando você chega nessa fase da aceitação, que na minha opinião é a melhor delas, você entende, né?
melhor as várias nuances do comportamento feminino e inclusive você começa a se divertir com algumas coisas daqui. Então eu já cheguei nessa fase onde eu coloco alguns conhecimentos em prática, sobretudo aqueles relacionados ao comportamento, a questão mais psicológica, né? E eu tenho várias respostas de acordo com aquilo que a gente aprende aqui. Então, eu farei um vídeo, né, depois onde eu falarei mais sobre isso, né, que é um vídeo chamado Manipulação desenvolvendo o maquiavelismo, né, onde eu falarei a respeito de algumas experiências que eu fiz aqui, onde eu constatei algumas questões psicológicas relacionadas ao comportamento delas na prática e eu achei muito interessante, eu acho isso muito divertido, né. Então eu já fiz alguns vídeos aqui relacionados a algumas questões de aceitação, como por exemplo o lado bom de ser homem. Um outro vídeo também que eu achei que eu fiz que é bem interessante aqui é um vídeo chamado Como utilizar a natureza feminina ao seu favor, onde basicamente eu concluo nesse vídeo que você consegue ter delas o lado bom se você fazer elas pensarem, né? Melhor dizendo, elas pensarem que elas irão adquirir algo bom de você primeiro, né? Então você lança, né, sobre elas uma expectativa de acordo com o comportamento, só você faz elas entenderem que de alguma forma você saciará algumas das vontades dela e em troca, para que elas tenham isso de você, elas darão a você primeiro, né, aquilo que elas têm de melhor. Então, basicamente, é essa forma de você ter o melhor da natureza delas de acordo com aquilo que você consegue barganhar. É claro que você não vai tentar barganhar isso de uma Stacy, de uma nota 9/10, sendo que você é um cara que é sub 5. Não, você vai de acordo com as suas possibilidades ali de uma pessoa que esteja com um valor, um VSM acessível para você, né? E aí você pode utilizar essa questão do lookismo, né, que o pessoal da barganha gosta bastante, para você conseguir, né, esse tipo de coisa de uma mulher que tem um VSM de repente um pouquinho maior, um pouquinho mais elevado e você se sinta mais satisfeito, né? Isso é uma coisa aí que eu acho interessante desse aspecto. Então a gente sempre fala, né, na questão do comportamento, que as mulheres, por questões evolutivas, graças às circunstâncias em que elas viviam, né, desenvolveram uma perspicácia em relação ao entendimento da sociedade e dos relacionamentos. Então, feita essa introdução longuíssima, a qual vocês puderam entender, né, o contexto de vocês estarem na fase da aceitação ou numa fase em que vocês estejam distantes da rede, nós podemos perceber que em várias questões psicológicas, as mulheres elas têm uma grande vantagem acerca dos homens, né? Por questões evolutivas. Então, por exemplo, elas por serem, né, inferiores nessa questão física e devido às condições hostis às quais nós vivemos durante boa parte da humanidade, elas tiveram que desenvolver, elas foram obrigadas a desenvolver algumas coisas, né, no aspecto emocional que as colocam em vantagem sobre os homens, né? E é sobre essas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, as quais a gente deveria aprender com elas e colocar em prática também em nossas vidas, tá bom? Então, a primeira delas é que elas têm uma visão bem mais crítica do homem do que o homem delas. Você já viu o que elas falam a respeito de homem nos vídeos dela? Quando você, por exemplo, vê uma mãe conversando com uma filha, que elas estão ali fechadas no quarto e a mãe está aconselhando ela sobre homem, quando a menina está tendo o primeiro namoradinho ou o primeiro, sei lá, o primeiro ficante, pode ter certeza que elas estão falando, olha, homem é isso, homem vai querer te usar, homem vai querer fazer determinada coisa, não dá mole, porque homem é tudo assim, 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 assado. Aí você vê, por exemplo, o pai falando com o filho, não, porque você tem que ser cavalheiro, porque você, mulher, gosta de homem que é assim, assim, não sei o que. Aconselha os caras tudo errado. Então, elas são muito mais assertivas, né, nessa questão de falar sobre determinados aspectos profanos da personalidade do homem, né, do perfil, da natureza do homem. Então, o homem também deveria fazer a mesma coisa em relação a elas. Só que a gente sabe que não faz, né? E não é nem tanto assim por questões de cancelamento ou coisas do tipo, até porque o homem ele não vai ser cancelado na sua própria casa, né? Conversando com o filho ali, num ambiente mais tranquilo, privado, sem que ninguém ouça, né? É porque os caras realmente não sabem, os caras realmente não têm essa habilidade dentro de si, os caras são completamente tapados, enfim. Eles não têm essa coisa.
que elas já, por uma questão evolutiva, já tem muito maior do que o homem, né? Essa questão de entender mais da natureza do homem do que o homem entender sobre a natureza feminina, né? Poucos caras têm isso, né, naturalmente, como por exemplo Nessahan Alita ou Tomás, enfim. É por isso que esses caras eles são tão destacados aqui no nosso meio, porque muito daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, vem de alguns caras que tiveram essa perspicácia que a maioria dos caras não tem. É bizarro assim, o quanto o homem sem esse conhecimento, ele fica realmente perdido em relação à natureza feminina. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu acho que é interessante você notar no comportamento feminino é que elas têm um desapego moral muito maior que o homem, né? Inclusive, elas se utilizam de manipulação sem pensar duas vezes. Então, quando eu fiz aquele vídeo onde eu falo para o homem não se render, né? Para o homem não se prender a princípios, eu recebi pouquíssimos comentários discordando, mas eu recebi alguns comentários interessantes, né? Falando assim, olha, eu concordo, mas em partes eu acho que isso não é muito legal. E eu compreendo totalmente, tá? Eu nem respondo assim com hostilidade, mas mulher não tem isso, tá? Elas não têm essa consciência moral. Inclusive, vários desses aspectos assim mais vilânicos que eu tento trazer aqui no meu canal, eu pego justamente da natureza feminina, porque elas não medem esforços, né? Elas não sentem culpa alguma de quebrar princípios que elas próprias acreditam em prol de algum benefício que elas podem ter. Elas têm isso muito mais apurado, elas são muito mais desapegadas moralmente, porque elas entenderam que para a própria sobrevivência delas, elas teriam que adquirir isso. Então, um exemplo que a gente pode dar, né, é que antigamente, muito antigamente, quando a humanidade vivia em épocas onde tinham mais guerras, onde a expectativa de vida era muito mais baixa e a qualquer momento você poderia estar na iminência de um povo mais forte invadir o seu território, para que elas sobrevivessem, elas adquiriram uma forma de manipulação a qual elas teriam que desapegar-se muito rápido dos seus maridos antigos. Então, por exemplo, elas perdiam um marido ali na guerra, elas perdiam, sei lá, o seu provedor ali. E para que elas não fossem, né, para que elas tivessem a sua vida poupada, elas tinham que manipular o novo homem que às vezes tomava de conta ali da casa, do local, e elas tinham que desenvolver um desapego. Então elas começaram a entender que elas deveriam, para se poupar emocionalmente e fisicamente, deveriam ter um desapego assim do cara naturalmente, entendeu? Então elas já com o cara em vida, elas já nutriam essa questão de trabalhar esse desapego, porque elas entendiam, pô, a qualquer momento esse cara pode sair daqui, pode desaparecer. Então eu não posso desenvolver um apego a ele muito grande, né? Então elas já entendiam isso. Então essa questão assim do desapego, tanto em questão do próprio homem quanto em relação ao desapego moral, foi que elas entenderam que ser desapegadas moralmente era muito mais benéfico para a sua sobrevivência do que o homem. O homem não entendeu isso muito bem. Então é mais ou menos isso. Então, em relação a essas coisas, as pessoas hoje em dia, embora não vivam mais nessas mesmas circunstâncias, nós trazemos para nós, né, a questão da memória genética. Então, todos esses comportamentos dos nossos antepassados, de uma maneira inconsciente, muitas vezes a gente reproduz sem saber nem o porquê. É por conta disso, é questão evolutiva. E o terceiro aspecto que é interessante, que já engloba muito mais, né, é que elas têm um comportamento 100% voltado ao egoísmo. Eu já vi alguns caras aqui, não necessariamente aqui nesse canal, mas na machosfera, em alguns nichos, falando assim que mulher não sabe conversar, né? Que mulher só conversa sobre coisas supérfluas, sobre coisa assim, assado, que elas não têm interesse genuíno por nada. E eu até concordo em partes com isso, mas o que esses caras talvez não consigam entender é que elas se interessam sim pelas coisas, mas elas se interessam sobretudo sobre aquilo que lhes diz respeito, tá? Então o comportamento delas, as conversas dela, geralmente giram em torno de assuntos cotidianos.
e eles estão sempre atrelados ao que elas vivem ou sentem, ou seja, é relacionado a elas e somente a elas. Então, quando, por exemplo, elas escolhem um homem, um cara que é mentiroso, por exemplo, quando ela escolhe um homem que é mentiroso, ela sabe que o cara é mentiroso. Só que o que ela pensa? Ela pensa o seguinte: eu sei que esse cara mente, eu sei que esse cara tem moralidade duvidosa, entretanto, o pragmatismo acaba falando mais alto. Então ela pensa: esse cara que é mentiroso, ele não vai ser passado para trás facilmente. Por quê? Porque um mentiroso conhece outro, um mentiroso sabe qual é a cantiga do outro, qual é a lábia que o outro usa. Então ela pensa: se eu escolher esse cara aqui, ela tá pensando nela. Por quê? Porque ela tá pensando em utilizar a habilidade de mentiroso que esse cara tem ao seu favor. Então ela pensa em domar esse cara, descobrir quais são as suas táticas e de repente dobrar esse rapaz a ela, né? Fazer ele não mentir para ela, mas utilizar a habilidade de mentiroso que esse cara tem em favor dela. Então esse cara provavelmente vai acumular recursos e etc. Então é tudo em respeito dela. A mesma coisa, é o cara que é cafajeste, é o cara que é violento, é a mesma lógica de pensamento. Ela pensa em utilizar isso ao seu favor. Ou seja, quando ela está escolhendo um cara com determinadas características, no final das contas ela está pensando nela. E isso é uma coisa que a gente deveria observar e bater palma, porque é um nível de egoísmo assim, a qual a maioria dos homens não conseguirão chegar nunca. Né? Mas é em torno disso, essa é a lógica, entendeu? Então tudo que elas conversam, a maneira como elas guiam as suas vidas, os seus relacionamentos, é 100% voltado ao egoísmo, tá bom? Então isso é uma coisa assim que eu acho sensacional e que os homens deveriam aplicar em suas vidas. Ah, mas a sociedade recrimina o egoísmo masculino. Ninguém tá falando para você sair ministrando egoísmo por aí. Mask Pill tá aí para isso. Então, por exemplo, eu falei no vídeo anterior, né, que o homem ser solteiro, hoje em dia, é, digamos assim, a atitude mais egoísta que um homem pode ter. É o maior símbolo de egoísmo que um homem pode ter. Então, sempre vai vir uma pessoa, uma tia chata sua, um tio inconveniente, um parente, falando: e aí, não vai casar não? Você dá uns migué, meu filho. Você fala: não, olha, eu tô priorizando primeiro algumas questões da minha vida aqui, mas olha, eu tô esperando a pessoa certa chegar, ou então você fala: não, olha, por enquanto eu tô dando um tempo aqui, porque eu tô estudando, tô trabalhando, tô tentando fazer meu pé de meia aqui, mas quando chegar a hora certa aí eu vou partir sim para um relacionamento e tal, e vai engabelando eles, entendeu? Ninguém tá pedindo para você sair pregando aquilo que você escuta. Então, embora a sociedade sim recrimine o egoísmo masculino, você pode aplicar ele na sua vida sem que as pessoas saibam. Por que as pessoas têm que saber o que você tá fazendo, o que você tá tramando, o que você tem como valor para a sua vida? Isso diz respeito somente a você, tá bom? Então é isso, as principais características elas têm uma visão bem mais crítica do homem, do que o homem delas, elas têm um desapego moral muito maior que o homem, e elas têm um comportamento 100% voltado ao egoísmo. E você adquirindo esse tipo de comportamento, acredito eu que você terá uma contemplatividade muito maior na sua vida do que você tem agora. Bom, é necessário que você dê o braço a torcer, saiba que em vários quesitos, né, as mulheres elas dão um banho na gente em questão comportamental e é necessário a gente ter humildade de aprender, né, com elas e aplicar certos aspectos do comportamento que elas têm para nossas vidas também, para que a gente esteja em um patamar mais elevado em relação à sociedade e também ao próprio mercado de relacionamentos, né? Seja aí a sua decisão qual for, entrar nele ou sair fora dele, mas é fundamental você entender essas três nuances aí, que são as principais que envolvem o comportamento feminino, tá bom? Espero ter ajudado vocês a entenderem. Se vocês concordam, se vocês discordam desse vídeo, coloquem aí nos comentários o que vocês acham e até a próxima.